Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Felipe Investe, um canal onde nós falamos sobre finanças à luz da Bíblia. Meu nome é Felipe Rocha e o tema do vídeo de hoje é 5 hábitos que os ricos têm. Hábitos que eles adotam que os deixam cada vez mais ricos. E além de falar os hábitos que eles têm, vou citar alguns versículos da Bíblia que mostram que nós devemos também adotar esses hábitos. Não com o propósito de sermos ricos, mas com o propósito de fazer a vontade de Deus. Consequentemente, seremos ricos. Consequentemente, teremos uma vida próspera e abençoada por Deus. Amém? Então, o primeiro hábito é ter cuidado com o tempo. O rico, ele entende que o tempo dele é valioso. Na cabeça dele, tempo é ouro e ouro é dinheiro. Ele faz o possível para não perder tempo, para não desperdiçar as oportunidades que ele recebe. E nos dias de hoje nós vemos que existe uma guerra pela nossa atenção. As redes sociais, a televisão, o trabalho, as atividades do dia a dia, querendo nos distrair, nos tirar do foco. O rico, ele é bem focado no que ele quer fazer e ele não se permite distrair por qualquer coisa. Quero citar um texto da palavra de Deus que é bem interessante, que está em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O apóstolo Paulo orienta que nós venhamos a ser prudentes, prestar atenção como nós nos comportamos, como nós cuidamos do nosso tempo. E nesse versículo 16, ele fala de remir o tempo. Em outras versões, fala aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades que nós recebemos do Senhor. Outro exemplo que eu quero trazer da palavra de Deus, de um homem agora que aproveitou as oportunidades que recebeu do Senhor, foi José. José, ele foi vendido por seus irmãos para os egípcios. E chegando no Egito, ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, se tornou mordomo daquele homem. E naquele momento, ele aproveitou a oportunidade para aprender mais acerca de administração. Só que, devido às situações que aconteceram, José foi preso. Mesmo ele sendo preso, ele continuou aproveitando as oportunidades. Mesmo saindo daquela posição de mordomo e sendo colocado no cárcere, ele já era escravo e agora estava como prisioneiro, ele não desanimou e continuou aproveitando as oportunidades que ele recebia do Senhor. Logo, ele foi colocado como chefe dos outros presos. Ele estava administrando aquele cárcere e nisso ele aprendeu a viver na fartura e ele aprendeu também a viver na escassez, quando não tinha muitas coisas para administrar, quando os recursos faltavam. Era quando ele estava no cárcere e ele aproveitou essas oportunidades para aprender. E no momento que o faraó teve um sonho, que precisou de alguém para interpretar, José foi e interpretou o sonho. Aí o faraó precisou de alguém para administrar o Egito. Quem estava preparado para administrar o Egito? Era José. Ele estava preparado. Ao longo dos anos, ao longo da sua vida, ele aproveitou as oportunidades. Talvez hoje você não tenha uma oportunidade boa de trabalho, mas você tem tempo disponível. Aproveita esse tempo para estudar, porque o tempo ele é o nosso bem mais precioso. Se nós perdemos dinheiro, nós temos como recuperar. Mas se nós perdemos o tempo, não temos como recuperá-lo, não temos como voltar atrás. Então o tempo passou, foi uma oportunidade que nós perdemos. A segunda coisa que os ricos fazem é aprender com os outros. Eles têm o hábito de estudar, têm o hábito de ver experiências que os outros passaram, têm o hábito de ir para palestras, de conhecer novas pessoas. E eles aprendem com as situações que os outros passaram, com os problemas que os outros passaram. Eles têm em mente que eles não precisam passar por aquelas dificuldades para poder aprender. Eles têm uma capacidade enorme de absorver o que os outros estão ensinando. E eles mudam rápido. Após identificar que eles estão fazendo algo de errado, eles rapidamente mudam o seu comportamento. Eles aprendem e colocam em prática. Algo que nós, como cristãos, deveríamos fazer também. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, o próprio Jesus falando: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus lhe convida para que você observe
o comportamento dele. Observe a maneira que ele andava, que ele ensinava e aprendesse com o exemplo dele. O apóstolo Paulo também, em suas palavras, na carta que ele endereçou aos Filipenses, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. O apóstolo Paulo também ensinando aos seus discípulos: olhe, aprendam comigo, observem o meu exemplo, coloquem em prática. Então os ricos eles têm uma facilidade muito grande de aprender com os outros. Nós também devemos ter isso como hábito, devemos colocar isso em prática em nossas vidas, porque nós não precisamos passar aquele problema para poder aprender. Veja o texto que está lá em Provérbios capítulo 24, versículo de número 32. Diz assim: apliquei o coração ao que vi e aprendi uma lição do que observei. O homem estava passando por uma vinha, uma plantação, e viu que ela estava descuidada, e viu que ela estava se acabando. E percebeu que ela estava se acabando porque o dono dela era preguiçoso. Ele não tinha vontade de trabalhar e ele deixou aquela vinha se acabar. Mas ele viu, ele entendeu por que aquela situação estava acontecendo. Colocou em seu coração e aprendeu. Não precisou passar por aquilo para aprender. Nós também não precisamos passar pela dificuldade para aprender. Podemos aprender com o exemplo de outras pessoas. Terceiro hábito que os ricos têm é de sempre multiplicar. Tudo que vem à sua mão, eles multiplicam. Se eles recebem R$100, eles trabalham para receber 200. Se eles têm uma empresa, eles trabalham para abrir outra empresa. Já é costume deles sempre estar multiplicando, sempre estar aumentando o patrimônio. É um hábito que os ricos têm, porque eles entendem que no futuro eles vão precisar mais do que eles precisam hoje. Claro que você não vai viver em busca das riquezas. Como já falei em outros vídeos, o cristão não deve ter como propósito ficar rico. Ele deve ter como propósito fazer a vontade de Deus. E o ser rico é uma consequência, é algo que Deus lhe permite. É uma bênção de Deus para a sua vida. Lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, fala da parábola dos 10 talentos, onde o Senhor distribuiu talentos para os seus servos e orientou para que eles granjeassem, para que eles negociassem e multiplicassem aqueles talentos. Alguns multiplicaram, outros não multiplicaram. E os que multiplicaram foram elogiados, foram abençoados por Deus. Isso é algo que deve fazer parte da nossa vida, a multiplicação. Se Deus nos dá a oportunidade de multiplicar, nós devemos multiplicar. Se hoje nós ganhamos R$1.000 de salário e temos a condição de ganhar 1.500, precisamos fazer isso. Se temos a condição de ganhar 2.000, precisamos multiplicar. Não podemos deixar as oportunidades passar. E eu não falo de multiplicar apenas dinheiro. Falo de multiplicar também conhecimento. Você estudou e hoje você tem uma profissão, mas você tem a oportunidade de aprender algo novo, tem a oportunidade de multiplicar. Não perca esta oportunidade. É um princípio que nós encontramos na palavra de Deus, o princípio da multiplicação. E por um acaso é um hábito que os ricos têm. Então você deve ter também esse hábito. Deve fazer parte da sua vida. Veja que lá em Lucas, capítulo 19, versículo 11, também fala da parábola das 10 minas, igual a parábola dos 10 talentos. Quarto hábito que quero citar aqui, que os ricos têm, que os tornam cada vez mais ricos, é a preocupação com os impostos. Os ricos eles estão sempre pensando, eles estão sempre se planejando como vão pagar os impostos deles corretamente, como eles vão pagar menos imposto. Se o rico ele tem muitas casas, muitas empresas, as casas não estão no nome dele. Eles criam uma empresa para colocar a propriedade dessas casas. Eles chamam de holding. São empresas familiares onde eles pegam o seu patrimônio e colocam dentro dessas empresas, justamente para pagar menos imposto. Você pode até pensar, Felipe, mas isso está distante da minha realidade. Eu não tenho várias casas, eu não preciso abrir uma empresa para colocar minhas propriedades dentro dela e pagar menos imposto. Mas existem coisas que estão dentro da nossa realidade. Vou dar um exemplo. O salário que você recebe já vem com o imposto de renda descontado na fonte. Todo mês
já é descontado o valor do imposto de renda. E no final do ano você faz a declaração, você coloca seus gastos, gasta com saúde, com dependentes, com educação. Talvez você receba uma parte de volta, não é a restituição do imposto de renda, porque você já pagou e você tem direito a uma restituição. A previdência privada, o plano PGBL, quando você investe no PGBL, você tem a condição de descontar, de abater nesse imposto de renda que você paga. Em vez de você pagar um imposto de renda agora, você coloca para pagar somente quando for receber aquele dinheiro. E se for um prazo maior que 10 anos, caso você escolha a tabela regressiva, você vai pagar apenas 10% de imposto. Então você deixa de pagar o imposto nesse momento para pagar no futuro e ainda vai pagar uma alíquota menor de imposto de renda. Isso é planejar como pagar o imposto. Isso não é sonegar. Sonegar é diferente. Sonegar é quando você recebe e não declara para não pagar imposto. Agora, quando você planeja para pagar um imposto menor, isso se chama de elisão fiscal. Quando você faz um planejamento para pagar um imposto menor. E os ricos, eles têm isso como hábito. Planejar como eles vão pagar o seu imposto. Fazendo isso, eles conseguem cada vez mais ficar mais ricos. E nós, como cristãos, devemos ter cuidado com essa questão de imposto também. O próprio Jesus, ele teve um momento que perguntaram a ele se ele pagaria imposto. Falaram com Pedro, vocês vão pagar imposto ou não? Era o imposto do templo. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 24. E quando Pedro chega na presença de Jesus, Jesus pergunta para Pedro, quem deve pagar imposto? São os filhos ou os estrangeiros? Pedro responde, são os estrangeiros. E Jesus disse, muito bem, respondesse bem, os filhos não têm que pagar imposto. E o interessante é que eles estavam cobrando de Jesus o imposto do templo. Só que Jesus é Deus e o templo era de Deus. Então, ele não tinha necessidade de pagar imposto para ele mesmo. Tudo já era dele, só que ele orientou Pedro a ir pescar um peixe. Na boca do peixe teria o dinheiro necessário para pagar o imposto dele e de Jesus, de Pedro e de Jesus. Mas por que Jesus fez isso? Mesmo sem a necessidade de pagar imposto, sem aquela obrigação de ele pagar o imposto, ele fez questão de pagar o imposto dele e de Pedro para que não escandalizassem o evangelho, para que não fossem motivos de crítica. Isso é algo muito importante para nós cristãos. Devemos estar preocupados em pagar corretamente os impostos que devemos pagar, para que não sejamos alvos de crítica. Alguém chegue, olha, ele é crente, ele tem uma empresa, mas ele não paga imposto. Que nós venhamos a pagar os nossos impostos corretamente, porque é uma orientação da palavra de Deus. E para que nós tenhamos um crescimento patrimonial, devemos entender como pagar esses impostos da melhor maneira possível, para que o nosso patrimônio cresça em vez de diminuir, porque a carga tributária no Brasil ela é muito alta. E para finalizar, o quinto hábito que os ricos têm é um pensamento de longo prazo. Os ricos, eles preferem perder hoje para ganhar no futuro. Eles abrem mão de um benefício que eles teriam hoje pensando no futuro, ou seja, deixam de gastar o dinheiro hoje e investem o dinheiro para receber esse dinheiro lá no futuro. Isso é algo que já faz parte da natureza do homem rico. Um hábito que ele tem, pensar no futuro, porque ele tem a consciência que no futuro ele vai precisar mais do que ele precisa hoje. E é esta consciência que nós, como cristãos, devemos ter também. A palavra de Deus nos orienta que há um tempo para todas as coisas, lá em Eclesiastes capítulo 3. E é importante que nós tenhamos essa consciência, que nós tenhamos este planejamento. Se hoje nós temos a condição de guardar alguma coisa para o futuro, devemos guardar. Porque se hoje é um tempo bom, um tempo de fartura, vai chegar um tempo de dificuldade. E é importante que nós tenhamos algo guardado. Temos um pensamento de longo prazo. Jesus também ele contou uma parábola lá em Lucas capítulo 14, no versículo 31, falando de um rei que iria sair à guerra. Ele disse, se você vai sair à guerra com 10.000 homens, faça os cálculos, veja se você tem condição de enfrentar o outro rei, o outro exército com 20.000 homens. Se você não tem condição de enfrentar e vencer, mande um mensageiro falando que não vai entrar em guerra
com um pedido de paz, para que você não entre na guerra naquele momento, espere mais um ano, tenha a condição de se organizar, e se no ano que vem você estiver mais preparado, você estiver mais fortalecido, você vá à guerra. Da mesma maneira, nós, como cristãos, devemos planejar nossas decisões financeiras. Nos complicamos porque queremos antecipar os sonhos, antecipar necessidades e adotamos parcelamentos altos, financiamentos desfavoráveis, porque queremos antecipar esses sonhos. Não temos um pensamento de longo prazo. Não pensamos, não, eu não tenho condição de adotar esse financiamento agora, mas daqui a um ano eu terei essa condição. Então que nós venhamos a ter um pensamento de longo prazo. Que nós queremos para a nossa vida, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e que nossas decisões sejam de acordo com esse planejamento. Um sonho de comprar uma casa, mas eu não vou comprar agora porque eu não tenho condição. Vou esperar um ano, vou esperar 2 anos, juntar um dinheiro para dar uma entrada, para que você tenha a condição de comprar essa casa e você também tenha a condição de pagar se você fizer um financiamento, para não acontecer como acontece com muitas famílias aqui no Brasil, que compram uma casa, não tem condição de pagar o financiamento e perdem a casa porque a casa vai a leilão para pagar aquela dívida do banco. Amém? Então esses são 5 hábitos que os ricos têm, que por incrível que pareça, a palavra de Deus também nos orienta para que nós venhamos a adotar esses hábitos também na nossa vida. Adotando esses hábitos só vai nos fazer bem. Então reflita sobre esse vídeo, veja se você já faz isso. Se você já faz essas coisas que eu falei nesse vídeo, consequentemente você será uma pessoa rica. Se você ainda não é, consequentemente você será um dia. Então se gostou do vídeo, já dá um like, já deixa um joinha. Coloca um comentário aqui de uma sugestão de um vídeo que você queira ver, um assunto que você queira que eu fale.